Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 27, analisando o capítulo 12, intitulado Preparação de Experiências. No último estudo, acompanhávamos a migração de André Luiz junto de seus mentores e colaboradores, a fim de compreenderem o processo de reencarnação, bem como de preparação dos corpos que seriam utilizados pelos reencarnantes na próxima oportunidade na Terra. Nós então vimos que na sessão de desenho haviam colaboradores voltados para a formação desses corpos, desde o esboço do desenho até os modelos que serviriam de base para a formatação desses corpos. Nessa última parte do último estudo, nós vimos aí o comentário do colaborador que acompanha André Luiz sobre o avanço da medicina quando passar a perceber o quanto o psiquismo influencia na saúde do corpo físico. E eu fiz um comentário de que nós já estamos vendo isso acontecer com a medicina moderna, em que há já inúmeros estudos que demonstram que o estado mental e psíquico dos indivíduos, dos pacientes, influencia na sua saúde. Ele diz então que o médico do amanhã conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais, nos trabalhos curativos, às providências espirituais, nas quais o amor cristão represente o maior papel. Então ele diz que o médico do futuro fará a análise técnica, orientará para que o indivíduo passe pelo processo de cura convencional, com remédios, cirurgias, intervenções físicas, mas também que cuidará do espírito também dos pacientes, providências para que seus espíritos se reequilibrem também, não somente o corpo físico. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. Então vejam que interessante como se dá a formação dos corpos e os defeitos, as doenças, as enfermidades que são colocadas ali para surgirem anos depois. Manassés se utiliza de um exemplo, mostrando um gráfico a André Luiz, em que era possível perceber pontos escuros desde o cólon à alça sigmoide, o que seria uma úlcera que surgirá somente quando aquele reencarnante atingir 18 anos, a maioridade física, ou mais velho. Então vejam que interessante, não é? Os arquitetos dos corpos conseguem colocar ali sementes de enfermidades que brotarão somente no futuro. E destaca-se também a informação de que essa úlcera foi escolha do próprio reencarnante, já que vimos que muitos participam desse planejamento. E porque extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manassés explicou: esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes,
a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime, que o infeliz assassino plantou em um momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Então vejam que a explicação daquela úlcera está no passado, pois o reencarnante, numa vida pregressa, assassinou outro indivíduo a facadas, e este passou a persegui-lo. Então, o seu ato homicida gerou aquela dívida que estaria sendo paga sob forma de uma úlcera na mesma região em que ele realizou os atos violentos da facada. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho por ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Então aqui também vale citar a lição de que muitos, ao desencarnar, se vingam dos seus assassinos, passando a persegui-los no mundo espiritual, obsidiando aqueles que causaram a morte física desses indivíduos. Não foi diferente com esse amigo de Manassés. Ele assassinou um homem, e esse homem, quando verificou que estava no plano espiritual, passou a perseguir o seu assassino, matando ele pouco a pouco, através do seu pensamento mortífero, que certamente o influenciou no corpo físico do assassino, já que ele imantou-se pelo pensamento, pela vibração com o obsessor. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Então vejam que a ação do obsessor fez com que o perispírito do obsidiado, que dessa vez era vítima, mas que na verdade foi o algoz, porque assassinou aquele homem, que passou a persegui-lo. Essa perseguição originou então um perispírito fragilizado, em condições dolorosas, nas palavras de Manassés. Quando o homicida desencarnou, se viu então com remorso, com um sentimento de culpa muito forte e o seu perispírito fragilizado por conta dos anos de obsessão que sofrera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Então ele se arrependeu. Depois de sofrer por muito tempo, se aproximou da sua antiga vítima, que depois se tornou seu obsessor, ajudando no seu resgate e penitenciando-se pelo ato homicida. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Percebam como é importante a gente ter uma conduta correta, um pensamento elevado, uma atitude de caridade, porque isso angaria simpatia dos espíritos. Esse homem que lá atrás matou outro a facadas, sofreu sua obsessão, desencarnou, sofreu no plano espiritual, se arrependeu e resgatou, acabou angariando simpatia de grupos de espíritos que verificavam seu arrependimento sincero e sua nova condição. Então ele conseguiu intercessões, ajudas, verdadeiros auxílios para prosseguir. Isso é muito comum e deve ter acontecido conosco ou ainda vai acontecer. A nossa conduta atual, se estamos desprendidos dos interesses mesquinhos, passageiros da carne, faz com que espíritos simpatizem conosco e passem a orar por nós, a nos proteger, a nos acompanhar nas nossas decisões, na nossa vida mesmo. Então,
É importante cultivar, não é? O bom pensamento, a boa conduta, a caridade, porque isso faz com que espíritos valorosos passem a ter simpatia para conosco, nos ajudando nas provações e expiações da terra. Entretanto, a dívida permanece. Então, por mais que ele tenha angariado simpatia de muitos espíritos, ainda restava a dívida das facadas que ele deu, do homicídio que ele cometeu. Somente uma encarnação com essa úlcera, com essa doença, na mesma região em que ele ofendeu outrem, é que poderia trazer paz para esse espírito. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho em pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Percebam então a misericórdia da lei divina. Esse homem, que Manassés não deu nome ainda, assassinou outro homem, e por conta dessa dívida, anos depois, ele reencarnará, mas ele não sofrerá um homicídio. Não há o olho por olho, dente por dente. Se nós cultivarmos o arrependimento sincero, a boa conduta, o remorso que traz a mudança interior, nós poderemos resgatar em condições muito melhores. Percebam que ele não precisará morrer vítima de facadas, como ele houvera feito no passado. Ele viverá com uma úlcera, que apesar de incomodá-lo, apesar de ser uma doença que traz dores, que traz incômodos, é muito melhor do que passar por uma morte violenta a facadas. Isso ocorre por conta dos méritos que ele angariou pelo arrependimento, pela conduta nova, renovada, pela caridade que praticou e pela simpatia que ganhou. Por isso, ele resgataria de uma forma bem mais singela. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz, lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Então isso deve servir de aprendizado para nós, de reflexão, porque cada um tem sua dor, cada um tem sua enfermidade, seja emocional, seja física, seja um distúrbio nas glândulas, nos hormônios, enfim, não importa o tipo de limitação. Se nós sofrermos com resignação, compreendendo o porquê passamos por essas limitações e enfermidades, nos libertaremos delas. Assim que desencarnarmos, deixaremos no corpo físico que fica aqui na Terra e apodrece essas doenças, essas limitações. E o nosso espírito estará liberto, estará finalmente quite com a lei divina, não sendo necessário mais sofrer no mundo espiritual depois de expiarmos com resignação na terra. Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. Então Manassés está trazendo com uma linguagem mais bonita, mais técnica, o que falamos até então, que a lei divina age, a justiça se aplica, mas ela é recheada de misericórdia. O processo redentor é atenuado, não tem o rigor do olho por olho e dente por dente. Nós pagamos parceladamente.
sem juros, com uma leve correção, porque as expiações que sofremos não se comparam às expiações que provocamos no passado. Por isso, a lei é perfeita e misericordiosa. Se não fosse, nós pagaríamos na mesma moeda o que fizemos aos outros. Quando o que acontece é um pagamento bem singelo, bem leve, um fardo que nós conseguimos carregar sem qualquer problema. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. Então vejam que não há definição melhor para as expiações cheias de misericórdia. O amor cobre a multidão dos pecados. É por isso que o espírito que não se arrepende, que comete o mesmo erro, que repete as quedas, ele não terá um resgate amenizado, atenuado. Ele sofre praticamente a mesma coisa que realizou contra os outros. Praticamente o mesmo crime que cometeu no passado. Por quê? Para existir atenuação, para que a lei de amor haja com maior intensidade, é necessário arrependimento. É necessário que o indivíduo ame também para que seja beneficiado. Nós sabemos que mesmo os mais teimosos já recebem também a misericórdia divina. Porém, essa amenização elevada, como vimos no exemplo, é para aqueles que se arrependem sinceramente e amam e buscam o perdão. Estes receberão uma atenuação maior dos seus crimes no momento de expiar. Examinei impressionado a planta educativa e, por que não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou: são inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. Então ele traz um resumo da lei de ação e reação, das leis divinas de justiça, de atração, e que não é possível enganar a lei divina. Interessante a comparação que ele faz da natureza como um quadro legítimo das leis divinas, porque a manifestação da criação de Deus também demonstra a aplicação de suas leis. Não é possível, portanto, enganar a natureza, e os que tentam acabam enganando a si próprios, porque tentam se beneficiar, tentam justificar a sua conduta, os seus crimes, mas Deus sabe o conteúdo do coração de todos. Se podemos enganar outros homens, outros seres encarnados, não podemos enganar a justiça divina. E por isso, toda conduta equivocada receberá a consequência adequada, mais cedo ou mais tarde. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Então, como sempre, os espíritos superiores se utilizam de figuras para a nossa compreensão, Manassés se utilizou da sinfonia, como se a humanidade fosse essa grande sinfonia, e quando um dos seus elementos
é um motivo de desarmonia, em que se desafina o instrumento, é necessário recompor essa harmonia que foi quebrada. Dessa forma fica fácil de enxergar como a lei divina funciona. Todos que desafinam essa grande sinfonia, essa grande melodia que Deus fixou, é necessário recompor pelo serviço pesado da harmonia que foi quebrada. E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Então a reflexão final de André Luiz nesse capítulo, pelos dias que ele passou naquele setor, verificando o planejamento reencarnatório, os desenhos que os arquitetos realizam, preparando os corpos futuros, percebeu então como a lei divina age, como a nossa existência não é um acidente, não é obra do acaso, e que a justiça divina é perfeita, é aplicada todos os dias, dando a cada um o que é seu, conforme as suas obras. Chegamos então ao capítulo 13, intitulado Reencarnação. André Luiz diz: senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Então voltamos ao caso principal que originou o trabalho de André Luiz junto à sessão de preparação dos corpos físicos. André Luiz passou aquela temporada nessa sessão, nesse serviço, para compreender melhor os mecanismos da reencarnação, a fim de que pudesse depois participar de um caso concreto, o caso de Segismundo, que tentava reencarnar como filho de Adelino e Raquel, mas por conta de um passado, de erros, de crimes, ambos os pais não queriam recebê-lo. Vejamos como essa história se desenrolará. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Então, André Luiz estava ansioso para ver como se dá essa ligação do espírito com o feto, com o corpinho que irá receber na oportunidade reencarnatória, a biogenética envolvida no processo. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Ele não havia se aprofundado, portanto, quando estava encarnado, nessas questões médicas. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Então vejam que apesar do longo tempo que André Luiz já estava no plano espiritual, em especial na colônia Nosso Lar, ele tinha estudado o processo reencarnatório, mas não tinha ainda acompanhado um caso concreto, acompanhado uma reencarnação propriamente dita, e como se dá essa imersão do reencarnante na matéria densa, o mergulho que o espírito faz quando reencarna. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que em outro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Nós já vimos aqui que Alexandre foi convidado
a auxiliar nesse caso, porque ele já fora amigo desses três, conhecido desses três numa encarnação passada. Então, recebemos a informação aqui também que ele, além de ter sido companheiro deles, recebeu favores, foi auxiliado por eles. E agora, muito mais elevado que os três, voltava para ajudá-los. Que isso sirva também de reflexão para nós. Vejam que Alexandre foi contemporâneo no plano físico de Raquel, Segismundo e Adelino. Mas eles estacionaram enquanto Alexandre avançou e avançou muito. Porque o status moral de Alexandre é de superior hierárquico, coordenador, mentor de André Luiz. Enquanto Raquel, Segismundo e Adelino ainda estão engalfinhados no erro, nas trevas, no sofrimento. Vejam como o espírito pode avançar e outros podem ficar para trás, estacionar no erro e nas trevas. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Então Alexandre fazia a reflexão de que Deus nos convida a todo momento a ajudar uns aos outros. Ele estava retornando para ajudar esses três, portanto, cumprindo a vontade do Pai para os serviços de fraternidade, de caridade, de benevolência e os serviços intercessórios. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Então a casa em que Adelino reside aqui na Terra é num local muito agradável. E eles chegaram no plano físico para visitar a casa de Adelino. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Então Herculano, que havia solicitado a ajuda de Alexandre, já estava lá. E Adelino já fora avisado da visita, tendo sido levado Segismundo também ao local. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha próxima noite. Veremos o que é possível fazer. Entramos. Então Segismundo já aguardava lá dentro, em espírito, enquanto que Raquel e Adelino estão encarnados. Eles entram na casa de Raquel e Adelino. O casal Adelino-Raquel tomava a refeição da tarde, junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Então eles já têm um filho. Não longe, acomodado em uma cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Então vejam que o espírito de Segismundo fica na casa. Estava sentado numa cadeira e quando percebe a presença daqueles espíritos, André Luiz, Herculano e Alexandre, ele se levanta e vai na direção de Alexandre. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. Certamente ele reconheceu que Alexandre foi um grande amigo no passado e estava muito feliz, emocionado em revê-lo. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros,
Não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Aqui um comentário sobre a resposta de Alexandre. Percebam como ele aconselha Segismundo a ter calma, porque todos erram, todos passam por problemas. Então ele não era um desgraçado sozinho. Há muitos que sofrem, que passam por obstáculos. Ele era mais um. Precisava então ter calma para não perturbar o ambiente da casa daqueles dois encarnados. A situação de desespero emitiria forças magnéticas de desalento. Por isso que muitas pessoas sentem uma tristeza do nada, uma depressão, estão bem, estão se sentindo felizes, alegres, e de repente vem uma tristeza. Muitas vezes é uma emissão magnética de desalento de uma entidade infeliz, sofredora. Por isso a importância de orar, de estudar, dentro de casa, fazer o evangelho para proteger o ambiente, a psicosfera de nosso lar, de nossa casa, dessa ação perniciosa, muitas vezes de espíritos que não nos querem fazer mal diretamente, mas acabam indiretamente fazendo-nos sofrer. E repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem, o ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Alexandre age como um pai. Aconselha Segismundo, acomoda ele na cadeira e pede paciência, pois ele iria auxiliá-lo. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos, e acentuava em tom humilde. Reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Então, vamos recordar que Segismundo quer melhorar, quer pagar as suas dívidas. Ele já está arrependido, ele já quer retornar como filho de Adelino e Raquel. Mas Adelino, apesar das promessas feitas antes de reencarnar, desistiu de receber Segismundo. Por isso, necessária aquela intervenção dos espíritos superiores. E é muito comum isso. Nós prometemos e quando nos achamos na carne, esquecemos dos compromissos e voltamos atrás, atrasando muitas vezes a programação necessária para a nossa libertação. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e respondeu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levanta as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima em outro tempo de seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência, não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com semelhantes. O que merece registro desse comentário de Alexandre é a forma que ele se dirige a Segismundo. Segismundo está triste porque quer reencarnar, mas Adelino não quer recebê-lo, mesmo tendo combinado. Então ele criou um sentimento de infelicidade, de tristeza mesmo. Alexandre então pede que ele tenha ânimo, que ele perdoe essa conduta de Adelino, porque ele foi de fato alguém que causou sofrimento aos dois.
Ele precisava então adotar uma postura de ânimo, de força, porque é natural que Adelino sentisse repulsa por ele. Ele tinha sim que agradecer a oportunidade que Deus estava dando de possibilitar a reencarnação dele e não ficar mantendo um sentimento de infelicidade, de depressão, de melancolia, porque isso atrapalhava o ambiente e não ajudava no convencimento de Adelino. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: "Tem razão." Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: "Ele tem estado muito abatido, desanimado." "É natural", tornou Alexandre decidido, "porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis." Então vejam que, de fato, Segismundo estava cultivando um sentimento de desalento, tristeza. O curioso é que Alexandre ensina que esse fenômeno é natural para quem está reencarnando. Ele diz: a criatura que está regressando, está voltando, naturalmente tem certos desequilíbrios por conta das necessidades desse retorno. Então já é natural ao espírito que está voltando à carne ter esses desequilíbrios, esses pensamentos talvez confusos, entristecidos. O problema é que Segismundo exagerava, estava levando para muito longe o fenômeno, piorando os seus próprios sofrimentos. Ele estava alimentando inquietações injustificáveis. Estava ficando muito tempo ali na casa, com a expectativa cada vez maior de voltar, mas sem conseguir voltar, porque Adelino não queria ser seu pai. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso: "Observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber." Acompanhámo-lo em silêncio. O chefe da casa, Adelino, permanecia taciturno, mal-humorado, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. "Não se efetuou o negócio que você esperava?" interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. "Não", respondeu ele secamente. "Mas você continua interessado?" "Sim." "E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo?" "Talvez." A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: "Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora?" O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: "Nenhuma." A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado: "Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si." Então vejam que Adelino estava cultivando um sentimento de frieza, de desprezo pela esposa. Alexandre então aproveita a oportunidade para nos ensinar que quando afastamos o sublime amor do altar doméstico, os cônjuges passam a perder a vontade de conversar entre si. Isso que estava acontecendo naquela casa. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Adelino estava então numa sintonia baixa, que não era acessível a Alexandre e aos mentores, porque ele se mantinha voluntariamente num estado de nervosismo, de cólera, de frieza, de mau humor.
não poderia então ser utilizado por Alexandre para favorecer a reencarnação de Segismundo. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nessa noite. Então Alexandre vai procurar acionar, as fibras do coração sensíveis à emoção para que ele pudesse ouvir os conselhos daquela noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Então, Alexandre iria se utilizar do filho primogênito dos dois, como sempre, a providência divina se utilizando dos nossos filhos, das nossas mães, para tocar o nosso coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondeu comovida: não sei, Joãozinho, ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob forte impressão, a genitora carinhosa esclarecia a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Então percebam que Alexandre guiou as palavras da criança para procurar tocar o coração do seu pai. E a Raquel, a mãe, aproveitou também a oportunidade para mostrar que a conduta de Adelino não estava condizente com a de um marido dedicado, porque era feliz, alegre, respeitoso na rua, mas dentro de casa tratava mal seus familiares. Mas nem por isso ela acusou ele disso. Ela simplesmente disse que em casa ele se sentia mais à vontade para demonstrar as preocupações. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou: que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Percebam então como Deus age para nos despertar. Se utiliza de nossos familiares, de pessoas a que temos afeto, para que despertemos, saiamos de condições mal-humoradas, inferiores, infelizes, a fim de retornar ao sentimento de fraternidade, de carinho. Por isso, serve de alerta essa lição de como estamos nos portando dentro de casa. Será que somos gentis, que somos amorosos, amáveis com os estranhos na rua, com os colegas de trabalho? E em casa tratamos mal os nossos familiares, a nossa esposa, o nosso companheiro? Que isso sirva de reflexão, não é? Para que percebamos, quando estivermos de mau humor, descontando na família, situações
que eles não têm qualquer culpa. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes, é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? Vejam que Alexandre está aproveitando a oportunidade, não é, para utilizar aquela criança a fim de levar Adelino para uma postura totalmente correta, elevada. Além de ter um comportamento afetuoso com a família, convidava agora que ele se recolhesse à oração, que certamente devia estar afastado há um bom tempo. Percebam como a providência divina se utiliza dos nossos filhos, das pessoas que nos cercam, para nos despertar. É por isso que ninguém poderá chegar no plano espiritual e dizer que não foi convidado para o bem, que não teve oportunidades de fazer o bem, não foi chamado a si para despertar para o bem. Muitos tentam iludir a justiça divina, dizendo que passaram por uma existência em que não tiveram nenhum exemplo positivo, que ninguém convidou eles para uma igreja, para um centro, para uma religião, quando é uma mentira, porque a todo momento Deus se utiliza de outras pessoas para nos fazer convites de despertamento, de elevação, nem que seja pela intuição, pela inspiração. Quando não há ninguém encarnado para fazer uma sugestão, os espíritos superiores, os mentores, os guias, nos sugerem pelo pensamento. Então todos nós recebemos essas sugestões, essas intercessões, essas ajudas, mas grande parte dos homens encarnados ignora, não escuta os apelos dos parentes, dos amigos, dos espíritos mesmo, para que mudemos de atitude, de pensamento. E aí persistimos no erro. E quando nos deparamos do lado de lá com a realidade que nós mesmos cultivamos, procuramos dar desculpas, justificativas infundadas de que erramos porque ninguém ajudou, erramos porque ninguém alertou, quando isso nunca é verdade. Nunca, eu nunca vi e acredito que nunca verei uma situação em que alguém não teve nenhuma ajuda, nenhum auxílio, nem que seja uma palavra do seu guia, falando nos recônditos do ser, no cérebro, no pensamento, chamando a pessoa pelo sono, pelo desdobramento causado pelo sono físico, enfim, diversas oportunidades nos são dadas durante uma encarnação. Acontece é que somos muito teimosos e a grande maioria não escuta, prefere não escutar. No caso, Adelino estava ouvindo, por meio do seu filho, os conselhos de Alexandre. O filho então convida o pai a orar com ele. O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria, acrescentou: Já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito: Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou: Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio,
mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. É muito interessante notar, né? Como os espíritos nos ajudam sem que a gente perceba. Quando que Adelino iria pensar que o seu filho estava falando tudo aquilo por conta de uma intervenção de Alexandre, de uma inspiração de Alexandre? De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou: a palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado da alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado, sistematicamente, que alguém se aproxima de mim, na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. Então vejam que Adelino estava daquele jeito pela influência de Segismundo. No início dessa narrativa nós falamos que a presença de Segismundo, que a tristeza dele atrapalhava a encarnação de Adelino e de Raquel. Segismundo cultivava tristeza, melancolia, e isso estava perturbando Adelino, que sequer conseguia dormir direito. A esposa, admirada, observou carinhosa: creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. Aqui fica o ensinamento da importância da oração antes de dormir, da meditação, da conversa com Deus, do recolhimento na prece, para evitar essas influenciações negativas. Vejam o quanto o sono de Adelino estava perturbado pela presença de Segismundo. Será que se ele cultivasse uma conduta correta, a oração dentro de casa, o pensamento elevado, sofreria essa influência de Segismundo? Certamente que não. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro, mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Vejam então o quanto o passado fala alto para Adelino. Quando ele percebe que é Segismundo pedindo ajuda, pedindo para reencarnar, ele até pensa em ajudar, mas vem a memória do assassinato, vem a traição. Então ele não consegue lidar com aquele sentimento e acaba tendo uma repulsa por Segismundo. Vejamos então nos próximos capítulos, no próximo estudo, como se solucionará essa questão. Certamente a espiritualidade terá uma solução para que Segismundo reequilibre as suas emoções e Adelino possa aceitar recebê-lo como filho. Agradeço então à espiritualidade amiga que sempre nos abençoa com a sua presença e peço que cada um que acompanha esse estudo possa receber também essas energias purificadoras, essas energias que reconfortam, que trazem uma reflexão aprofundada sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos do Cristo Jesus. Perdão das ofensas, oferecer a outra face,
perdoar os inimigos e amá-los, respeitando a sua condição inferior ou auxiliando-os para que todos cresçamos juntos na direção do Pai. Que a paz do nosso irmão maior Jesus Cristo nos envolva a todos e possa nos envolver também em pensamento naqueles que amamos e que estão distantes da luz, que eles recebam nesse momento esse amparo, esse direcionamento de energia, de vibração, para que também os seus corações sejam tocados pelo bem, pela harmonia, pela reflexão salutar dos ensinamentos do Cristo, possibilitando assim o despertar daqueles que estão adormecidos para as coisas da alma, mergulhados apenas nos interesses da carne e voltados para a satisfação dos prazeres mesquinhos e passageiros. Que nós, a cada dia, cultivemos a reflexão, a oração, o estudo, a fim de obtermos o contato de amigos espirituais que aguardam apenas a nossa elevação de vibração para entrar num contato mais direto conosco. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que a tua Mãe Santíssima Maria continue a abençoar e envolver toda a terra, resgatando os sofredores, auxiliando agora e na hora da desencarnação de cada um deles, a fim de que recebam o amor de Deus para o resgate de suas faltas, o arrependimento e a permanência neste planeta, ao invés de serem separados aos molhos para o expurgo do sofrimento em planetas inferiores. Muito obrigado mais uma vez e que Jesus Cristo, nosso Senhor, continue a enviar os teus emissários para o esclarecimento da humanidade no que ela necessita aprender antes que seja tarde e acarrete num atraso milenar para as existências de cada um. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Até o próximo estudo, então, e um forte abraço a todos.